Vamos lá, então vamos entrar um pouco nessa questão dos 20 válvulas agora. Vamos falar pro pessoal se compensa essa adaptação, quanto que gasta para fazer uma adaptação dessa. Vamos falar um pouco A gente sabe que existem dois cabeçotes a 20 válvulas, né? Pelo menos que eu conheço, da aspirada e da Uhum. turbo. Vamos falar um pouco das diferenças dele também. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar com o início. Por que montar um 20 válvula ao invés de montar um 8? Assim, particularmente eu montei no G3 Azul para ser um projeto diferente. Até então eu não tinha experiência em andar em 20 válvulas. Só da galera falar e tudo mais. Mas, tecnicamente falando, é um cabeçote que respira muito melhor desde baixa até em alta, assim. É um cabeçote que tem um rendimento absurdamente melhor do que um 8 válvulas, né? É Isso a gente fala com uma preparação inicial mesmo, né? Você original. comparar um 20 válvulas original com um 8 válvulas quase tudão, né? Na É, verdade, né? basicamente é isso. Então, para ter um rendimento igual um 20 válvulas, você gastaria muita grana no 8 válvulas, entendeu? E aí ficaria um carro ruim para andar na rua, já começa a ter aquela questão de não conseguir se divertir com o carro. Porque a gente gravou o seu carro, o carro passou original andando, cara. Original. É Aquele original. cabeçote é original, assim, passei para tucho mecânico, porque ele vem hidráulico, e é para poder girar um pouquinho mais, né? O 20 válvulas gira bem mais, né? Consigo girar, tipo, o carro tem só tucho mecânico, eu giro 7,5 no meu carro, de rua, assim. Então, Posso fazer uma pergunta? É tipo assim, você faz algum tipo de adaptação ou qualquer AP encaixa? qualquer AP encaixa. Tem algumas adaptações que a retífica faz, né? Tipo, eles fecham umas passagens de óleo, a água tal. Mas é tipo uma adaptação bem básica e hoje em dia qualquer retífica faz isso. E eu quis montar no bloco AP porque a adaptação no cofre do Gol era bem Perfeito. menor, né? Do que montar um bloco de Audi, né? E quais são os dois tipos de cabeçotes que tem, né? O nome, a nomenclatura deles, né? A gente sabe que é aspirado da turma, mas a nomenclatura e qual que é a diferença? Basicamente, né? A diferença dos dois. Por que montar um ao invés de montar o outro? Então, existem dois cabeçotes, da turbo e da aspirada. A nomenclatura não lembro, você lembra? AUG da Turbo, Acho que é que é o AGU, né? Larger Port, AGU, perdão. AGU, Large AGU Port. e AGN. AGN é o Small Port, que é o da aspirada, e o AGU é o Larger Port, que é o da Turbo. Assim, pra rua, o recomendado é o Small Port, porque são dutos menores, então o carro tem uma pegada um pouco mais embaixo do que o Large Port. Esse Large Port eles recomendam pra pista, porque é um cabeçote que são dutos bem maiores assim, e o carro ele pra rua ele fica com um lag grande assim embaixo. Então, o recomendado é montar o da aspirada para andar na rua. Além do comando que muda da aspirada também, né? O comandinho da aspirada é melhor. A galera acaba fazendo uma receita que é meio tradicional para quem tem 20 válvula, é colocar o comando da aspirada. Então a galera pega o cabeçote da Turbo AGU, né, que é o Larger Port, e coloca os comandos da aspirada. Na verdade, o que mais influencia, salvo engano, é o comando de escape. São dois comandos, né? Então eles utilizam mais o de escape da aspirada. Mas normalmente a galera já coloca os dois comandos ali da aspirada, que ele melhora o rendimento em baixas rotações. Legal. Vamos falar um pouco do cabeçote da sua Audi, mas antes disso, só finalizando essa questão com você. O seu Gol, ele é um cabeçote da aspirada, só passado para tucho mecânico. Isso aí. É um cabeçote completamente original. Original. O cabeçote original, corpo de borboleta original, comando original, tudo original. Não tem retrabalho de duto, nada. 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 E, e quanto gasta em média para você fazer um projeto desse daí? Do Gol montado ou do Não, cabeçote? Não, do Do só do cabeçote. cabeçote inicialmente. Ah, assim, se você contar uma retífica básica e passar para tucho mecânico, sei lá, deve gastar em, em torno de uns 1.500 a 2.000 Caraca, e velho. pouquinho, Você no montar um máximo. cabeçote 8 válvulas, vai. Não, um estágio 3 aí, ok, é tipo 6, 7 Sim, pau. sim. Então, beleza. Daí você gasta esse valor de R$ 1.500 em média de uma retífica. Isso contando mão de obra ou só retífica? Só retífica. Vamos colocar, arredondar chutar um valor bem astronômico assim, vai. Que o mecânico te cobre 1.000 para tirar e colocar de volta. Não te Isso cobram aí. menos, né? Mas aí vai 2,5 e o cabeçote desse, quanto custa hoje? Hoje já tá bem mais barato, né? Você já acha cabeçote de Audi por, sei lá, 800 a 1.200, 1.300, 1.500 reais, assim, nessa faixa, entre Já 800 com e 1.500. comando, tudo? Montado praticamente, Caramba. cabeçote pronto, assim. Cara, é o preço quase de um cabeçote original, um 8 APzinho válvulas, standard. exatamente. É que assim, o 20 válvulas, se você começar a mexer nele, aí o buraco é mais embaixo. Porque são 20 válvulas, né?
Então já. Mas não tem muita necessidade de você mexer. Eu não vejo. Pra Aqueles- andar na rua. Aquele seu Gol Sleeper que a gente gravou no canal tem 400 cavalos fácil aquele carro. Ah, né? E Eu ele acho que serve tem. tanto no bloco do 1.6, 1.8 e 2.0? AP, Qualquer um. qualquer um. Caraca. É que assim, né? Quanto maior a cilindrada, né, do motor, melhor é a performance do 20 válvulas, né? Então, como o 2.0 ele tem um torque melhor do que o 1009 ou 1.8 que seja, ele vai casar melhor com o cabeçote, entendeu? Então, tipo, tem que casar bem, assim, questão de cilindrada do motor, porque o 2.0 ele tem um torque maior, apesar dele girar menos, mas ele casa melhor com o cabeçote, que precisa de um fluxo maior, né, também. Interessante. Tá vendo? Falei pra você comprar aquele cabeçote, 20 válvulas. Lembra aquele motor que eu te falei com biela Sainz pra 1400? Só as bielas é tipo 12 pau. Tipo, as biela Sainz, 1400 cavalos, pistão forjado, pino ARP, parafuso de biela ARP e tal, né, cabeçote 20 válvulas. Ele que não. Não, isso pra rua é pra sempre, assim, não vai mas só quebrar no nunca. cabeçote já tá bom. Agora eu vou te perguntar aqui. Não é bom de baixa também? O Gabriel andou no carro. O carro pega com, sei lá, 2.800, 3.000 RPM, o carro já pega e... E que turbina você usa? Eu uso uma ZR, ela tem eixo e rotor 52, 54. Caixa quente 70 agora. Eu usava uma caixa quente 58. Cabeçote é o melhor. Turbina grande e você vê que e o carro pega muito, cara. Você tem que ver no vídeo. E continuar aqui, o Bruno já emendou uma outra pergunta. Ele falou: dá pra usar o coletor de admissão original do 20 válvulas? Espaço físico não limita? Num Gol com direção hidráulica? Então, Brunão, o Japa pode responder melhor, mas eu gravei um Gol, coloquei até no canal esses dias atrás, acho que faz poucos dias atrás, para você fazer essa adaptação aí, se eu não me engano, é até melhor do que você colocar autocoletor, não é? O espaço físico cabe de boa, não cabe? Depende da geração do Gol. Ou se for um G3. Então, se for o você coletor precisa da A3, precisa cortar a mini frente. Isso, era isso que eu ia falar. Inclusive, tipo, o que eu gravei era um G3. E o cara até falou sobre isso. Ele até, tipo, adaptou um outro coletor, se eu não me engano, justamente para não cortar a mini frente, que tem que fazer o recorte certinho. Então, o que eu fiz? Eu comprei o coletor original da Audi, A3 ou A4, dá na mesma. Aí eu mandei na Belkeep, eles cortaram só os dutos para aproveitar o flange e o duto. E a gente montou um pleno e direcionou a borboleta para onde a gente queria. Entendeu? Então, se for pra gente colocar em questão de custo, então, com o cabeçote, tudo 4.000 monta. Monta. Isso com o cabeçote, mão de obra, retífica, tudo. Ainda sobra um dinheiro ainda. Ainda sobra uma grana ainda. Agora vamos falar com o Andrezão. E a sua Audi é original 20 válvulas. É, original 20 válvulas. Ela é a minha turbo mesmo. É a 1.8, 20 válvulas, 150 cavalos, que é o acelerador a cabo, né, que eles falam. Ela é a turbo de fábrica mesmo. Isso, é um Legal. modelo 150. E o seu cabeçote, você chegou a fazer algum retrabalho, alguma coisa? Cara, o meu carro, quando eu comprei, Que ela- já era turbo e... é até engraçado, eu fui... Não, peraí, ela já era turbo. Ela é turbo de fábrica. É turbo, mas ela já era Já era turbo preparada, melhorada, vamos colocar isso, assim. já tinha uma melhoria. Ah, entendi. Já tinha coletor da SPA com a turbina pra cima, já tinha umas paradas de melhoria legais ali o carro. Só que o carro não passava de 130. Tipo, eu peguei esse carro em Itapetininga, interior de São Paulo. 130 km por hora? O carro, tipo, chegava a 130, assim, tipo, parecia que o carro tava a 250. Tipo, limitava. No carro não passava. Meu pai falou, meu Deus, o que você fez? Você comprou um carro que não anda. Comprou uma bomba. Aí eu peguei o carro, levei no mecânico, né? Um conhecido que é especialista em Audi. E aí levei lá pra ele, a gente fez algumas análises, fiz algumas revisões. E aí ele falou, André, cara, eu desmontei pra dar uma olhada aqui, coloquei uma microcâmera lá pra ver os pistões, pra ver como tava, né? Porque eu falei que eu não conhecia o carro, tinha acabado de comprar. E aí ele mostrou as imagens do pistão, assim, tipo, já tinha várias marcas no pistão, já tava a ponto de dar problema. E a questão de o carro não andar também. E aí eu falei pra ele, bom, vamos fazer uma revisão. Nessa revisão, o carro ganhou tudo que tem hoje, né? Pistão, biela, aí a gente abriu o motor, aí vi que o pistão tava ruim. Aí o cara que me vendeu o carro foi muito honesto, foi bem gente boa e falou, não, se tá zoado, e é esse o motivo, eu não sabia sobre essa situação, vê a mão de obra, o serviço, de tudo que for pra fazer e me manda, que eu vou te ajudar com parte. Eu falei, não, eu vou fazer um carro melhor, eu não tenho intenção de devolver o carro, gostei do carro, vou ficar com o carro. E aí foi quando a gente começou o projeto, aí foi... Comprei pistão, biela, fui
pá, desmontei o carro inteiro, arrancamos o motor fora, mandamos o motor lá pra Samacar, revisão de cabeçote também foi feita na Samacar, de tudo. Só que a gente não fez um retrabalho de cabeçote, até porque na época a minha intenção era ter 300 cavalos no máximo com o carro. Então, assim, pro que a gente tinha já era mais que o suficiente. Eu precisava de um carro confiável, porque a ideia sempre foi ter um carro de rua, né, para curtir, me divertir, pô, pegar a estrada, ir para um encontro, ter um carro de uso mesmo, porque a Saveiro eu não consegui me divertir. Eu ficava gastando e não ia para pista e não andava na rua. E com a Audi eu falei, não, vai ter que ser diferente. Eu preciso de um carro confiável. E aí foi quando me apresentaram meu preparador, né, que é o Rodrigo Bosqueiro, Salsa, e ele foi o cara que me deu a segurança de falar, bom, agora a gente vai ter um carro mais forte, vamos fazer uns upgrades mais legal, vamos para cima de montar um projeto legal, bacana, porque a minha intenção não era passar o limite de 300 cavalos, assim, justamente por conta desses receios de dar problema, de quebra. E aí com o tempo a gente foi fazendo, hoje o carro já tem, cara, milhares de coisas aí para uma potência até mais exagerada. E a gente está caminhando aos poucos, né, para justamente não ter uma quebra. A ideia não é ter um carro de um desempenho astronômico, mas ter um carro que você consegue ir e voltar dos lugares. Isso é Essa importante. é a maior intenção. Ô, Japó, vou primeiro aqui falar, ó, o Abílio falou pra você, rapaz, ó, você tá querendo mudar o projeto do Voyage já, hein? Aí, Abílio, tá arrependido de não ter pego cabeçote 20 válvulas aí dele. Ó, Eu já fiquei empolgado já. E o Bruno também falou, vou montar o meu Gol 20 válvulas agora, me convenceu. Olha os cabeçotes 20 válvulas acabando. Eu acho que é a melhor coisa a se fazer, assim. Além da esteticamente fica muito mais bonito. Top, né? Fica bonito mesmo. Porque o cofre fica preenchido. Fica um carro legal, você não vai gastar Não, fora tanto. o conforto pra andar, né? Mas eu vi o vídeo, eu achei que o carro anda muito liso. Não, é bem legal o carro. Ó, aí o Rafa aqui, ó. Salve, meu sócio, salve. Beleza? Rafa, já quer polêmica aqui. Ele perguntou, Japa, então por que o recordista brasileiro de tração dianteira é um 8 válvulas? Porque é o seguinte, uma coisa é potência, outra coisa é jogar pro chão, entendeu? Então, tipo, o 20 válvulas ele vai gerar muito mais potência, mas outra coisa é transferir essa potência pro chão, né? E também existe até a questão de estudo mesmo, né? Sim. Porra, as retíficas, as preparadoras geral estão mais assim, acostumadas com 8, né? A gente pega a arrancada brasileira, os carros ponta mesmo, a maioria é 16, né? Não é nem 20, porque o 20 ele tem um... Né, agora falando de problema do 20 válvulas, assim, quando a potência é muito extrema, ele é menos durável do que um 16. Mas quando a gente fala muito extremo é o quê? Cara, ultrapassando 1000 cavalos ali. Entendeu? Entendi. Tipo o carro turbo A de da pista vida um aí. turbo A. Por isso que tem poucos ou quase nenhum turbo A com 20 válvulas. A maioria é 16 e 8. Mas até uns 700 cavalos vai bem, né? Vai. Aí, você quer montar o Voyage com 700? Tá. Então, assim, o 16 tá praticamente inviável. Você pagar 8 mil reais num cabeçote de 16 válvulas. Né? Tipo, Isso é muito pouco também, né, mano? Então, e é um cabeçote que já é provado que é absurdamente, né, superior. Então, tem poucos cabeçotes 16. Os 20 válvulas não tem essa durabilidade como um 16 tem, né? Então, o pessoal acaba não utilizando muito para arrancada, assim, né? E o torque dele, para jogar isso pro chão, para transferir pro chão, é complicado, né? Principalmente, né, as pistas que a gente tem, tratamento e tudo mais. Legal. Vamos ver aqui se alguém falou mais alguma coisa. O Hernandes falou, ó, tem 20 válvulas ali barato, já pronto pro AP. É isso aí. Então, galera, ó, esse aqui já foi um corte já, hein? Já pra gente colocar no podcast. Então vamos encerrar aqui esse corte. Assiste o podcast completo aqui no assistiu, hein?